Olha, tem uma outra pergunta, e essa aqui eu vou colocar para ti, não vou pedir que o pessoal da técnica faça, porque a gente tem que desdobrar ela aqui. Qual era o posicionamento de Tomás de Aquino sobre a Imaculada Conceição? E por que que tem essa Hum, pergunta? Por que que tem essa pergunta? Porque ele nega isso, ele nega na Suma, mas ele aceita na Expositio Salutation Angelicae. E aí algumas pessoas colocam que isso, alguns pesquisadores apresentam isso como eles falam que a concordância dele, na verdade, é uma confusão de copistas. E eu não sei se teria aqui uma solução para isso, ou se realmente fica a dúvida, né, de que é um problema de copistas ou não. eu não vou dar uma solução porque realmente eu conheço muito pouco isso. Estou Ok, ok. só Mas acompanhando. a posição dele sobre Imaculada Conceição. O que eu posso dizer é que existiam várias concepções sobre a Imaculada Conceição naquela época. Uhum, Acredito que ainda hoje, quem é que claro. compreende perfeitamente o que é esse dogma, né? Então, naquela época também existiam várias concepções de Imaculada Conceição. Então, eu acho que o primeiro ponto para a gente tentar resolver isso seria ver qual concepção que ele está negando e qual que ele está afirmando. Será que ele está negando a concepção que vai virar dogma? Então, isso eu não sei. É, isso é o que eu diria, né? Eu realmente não sei qual que é a posição dele. Já escutei gente falando que ele não nega, gente falando que ele nega. A própria noção de concepção em Tomás de Aquino é bastante diferente da nossa, Pois é, João, né? porque esse é um ponto também que é difícil, que nós temos que fazer, mas às vezes ele apresenta alguma dificuldade, né? Que é tentar entender a mentalidade do autor no tempo que ele vivia. É, Porque o tempo que ele vivia estava cercado por condições muito particulares daquele contexto, daquela sociedade. Questões culturais, debates que estavam ali muito presentes nas ruas, né? O camarada se encontrava na rua, o que que ele conversava? O que que ele debatia? Qual era a marca antropológica do indivíduo naquele ano, naquela sociedade, naquela localidade? E isso realmente é um ponto difícil. E nós temos que lidar com isso quando nós olhamos para a história, para pensadores na história. E nesse caso, um pensador cristão. Então, eu concordo contigo. Eu não saberia dizer também se isso é realmente uma questão, assim, um problema de copista, o trabalho de copistas, ou se o indivíduo, né, nesse caso Aquino, teria alguma, não sei se a palavra seria alguma dúvida ou algum conflito no posicionamento, por conta daquele contexto que vivia. E temos que nos lembrar de uma coisa, né? Certas críticas que vieram a este dogma ou a esta doutrina ganharam força a partir da Reforma Protestante. Então, naquele período havia uma predominância de uma influência dessa doutrina acerca da Imaculada Conceição e que não tinha um debate, uma confrontação aberta e extensa como passou a ter depois da Reforma. Então, eu acho que aqui fica sempre um ponto muito desafiador e muito difícil de responder de maneira conclusiva. Por isso eu concordo contigo nesse sentido. A gente não vai conseguir responder isso, porque não só a variedade de documentos que precisam ser analisadas para tentar chegar a uma conclusão, e não uma conclusão definitiva, uma tentativa, mas ainda assim tem que se fazer um outro exercício mais profundo. Eu diria que não é exclusivo, não tem que se fazer exclusivamente em Aquino, mas toda vez que nós buscamos olhar para o pensamento hoje, em 2024, né, para o pensamento de um autor de séculos atrás, é tentar entender o contexto que ele vivia. E isso realmente sim. me parece ser um desafio gigantesco, especialmente em Aquino, que vai transitar em questões políticas, filosóficas, teológicas. Então tem aqui um desafio muito grande para fazer isso, né? Eu tinha uma outra pergunta, não sei se o Rafael quer colocar alguma coisa para Eu ele. queria Pronto. aproveitar esse gancho que você trouxe do Uhum, contexto uhum. histórico, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o contexto que Tomás vivia lá no século XIII,
né, a questão do agostinismo, do averroísmo, né, dos mendicantes, para que o nosso telespectador, né, possa Uhum. conhecer um pouquinho mais. Pois é. O século XIII é o século das universidades, né? As universidades surgem no XII, no XIII também. É um período de renascimento urbano, é o período de transição do romântico para o gótico. O agostinismo é a corrente filosófica que predomina. O século XIII é o século de São Francisco de Assis, que depois vai surgir a ordem franciscana. É o século também dos dominicanos, que são ordens mendicantes, né? Que são ordens mendicantes. Já comentei no começo da nossa live que era uma ordem religiosa, né? Que eles fazem votos de pobreza, castidade e obediência. Nós temos vários tipos de ordens. E essas ordens, além de serem voltadas para a pregação, até por conta do ambiente urbano que estava renascendo na época, elas focavam muito na pobreza. Então, era um tema que se buscava chamar atenção, fazer algum tipo de reforma moral através da pobreza, né? Então, nós tivemos alguns movimentos, como, por exemplo, o catarismo, os cátaros, né, que focavam bastante nisso, é um movimento herético, mas os franciscanos e os dominicanos também focavam nessa questão da pobreza, né? Acredito que por conta da opulência do clero naquela época, né? Então, eles também eram muito... não tinham, assim, uma vida fácil, tá? Então, o contexto não recebia necessariamente, não recebiam eles muito bem. Eu, relendo uma biografia de Tomás, eu fiquei sabendo que ele demorou alguns anos para receber o título de mestre dele, por conta disso. Ele teve alguma dificuldade na Universidade de Paris por conta disso. Então havia algum embate, né? Não só por conta da mendicância, mas também por conta dessa novidade que era o Aristóteles, que era um elemento estranho, né? O agostinismo era a principal filosofia, existe também o averroísmo, que vai influenciar bastante, que é uma visão mais naturalista da filosofia de Aristóteles.